Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência, motivação ou superação, relacionamento, motivação. Se esses temas fazem sentido para você, siga esse canal para que você possa cada vez mais ser impactado por grandes exemplos deste podcast. E neste episódio eu estou com Carlos Hair. Carlos Hair é especialista em penteado e make. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Eu fico assim, sabe, eu fico muito, muito contente que venham pessoas com grandes exemplos de superação e de resiliência. Bem-vindo, Carlos. E me conta um pouco da tua história. Olha, muito obrigado, boa noite. Opa, boa noite. E eu que agradeço, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui gravando esse podcast, né, porque eu acho que na nossa vida, ao longo da nossa jornada, muitas coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para poder superar, viu? Não é fácil, a gente sabe que tudo na nossa caminhada, na nossa vida é difícil. E Uhum. eu sou exemplo vivo de tudo que eu tive que superar para poder chegar até aqui hoje. Eu tenho uma história de vida assim que daria para poder fazer uma novela ou escrever um livro. Sim. Porque eu vim de família humilde, morava no interior da Bahia. Comecei muito cedo a trabalhar na roça por necessidade, não por obrigação do meu pai, porque era necessidade e como eu era um dos Na roça mesmo. na roça mesmo, Uhum, uhum. porque como eu era o filho primogênito e masculino, né? Então tinha necessidade de, naquela época, mostrar que era homem, que tinha que trabalhar. Então, aos 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar na roça, ele me levava para a roça para trabalhar, Uhum, uhum. e ele achava que filho de pobre não precisava estudar. Mas como desde pequeno eu tinha o interesse de estudar, então Uhum. para que eu estudasse, eu tinha que trabalhar. Então eu ia para a roça trabalhar meio período e depois eu voltava correndo para poder ir para a escola. Só assim ele me autorizava a estudar. E para ele, homem tinha que trabalhar para crescer e sustentar a família. Entre aspas, absurdo, mas era o que ele aprendeu com os pais dele e eu quero que ele passava também para os filhos dele, né? Então, graças a Deus, Amém. hoje não tenho nenhum bloqueio por causa disso. Graças a Deus eu consegui superar, mas eu tive traumas horríveis também, porque eu tive que ser adulto muito cedo. Desde 7 anos de Desde idade. 7 anos, então eu assim Uhum, praticamente não tive uma infância, porque eu já fui uhum. passar assim, da fase de criança para a fase praticamente adulta. Trabalho. Aos meus 12 anos de idade, eu já era praticamente um chefe, porque eu trabalhava na feira finais de semana com a minha mãe, tomava conta da barraca e tinha que prestar conta no final do dia para ela e para meu pai, viu? De tudo que eles colocavam para vender. Eu, com 12 anos de idade, tinha que prestar conta, não tinha que faltar um centavo, porque se faltasse um centavo, você sabe que naquela época a Era, porrada comia, o é couro o comia. couro comia. Viu? Mas graças a Deus, Uhum, hoje eu tenho ele como exemplo, porque foi o que ele pôde passar é, para a gente naquela época, uhum. foi a educação que ele teve, porque ele não foi para a escola, ele não estudou. Graças a Deus, no futuro ele pôde aprender a assinar o nome dele, graças a mim, porque me formei em magistério e vim Caramba. ensinar ele e a minha mãe a ler e a escrever, porque eles Uhum. não eram analfabetos. Viu? Então, depois que eu me formei em magistério, foi que eu fui ensinar meu pai a ensinar o nome, que ele só colocava o dedo, viu? E a minha mãe também. Hoje a minha mãe, graças a Deus, está viva, mora comigo já há 25 anos, quase 26 anos. E hoje ela lê, ela escreve, foi graças a mim. Eu pude estudar, me formar, viu? Com toda a humildade daquela época, com toda a dificuldade, mas graças a Deus eu consegui superar. E venho superando, né? Porque cada dia é uma batalha e cada dia é uma superação que a gente tenta vencer nessa vida. Amém, amém. Puxa vida, e você, na verdade, foi o professor dos seus pais, né? Assim, desse ponto de vista de ensinamento da escrita, né? Para sua mãe, principalmente, né? Sim, principalmente o da minha mãe. Hoje ela tem assim, um maior orgulho, né? Tanto que ela mora comigo já há quase 26 anos. E para ela eu sou assim, hoje eu sou, ela fala que eu sou o esposo
dela, né? Porque depois que meu pai faleceu, foi eu que assumi a família. Mas mesmo antes do meu pai falecer, ela se separou do meu pai, viu? Porque o meu pai tinha uma outra mulher, arrumou outra mulher, teve um outro filhos. Quer dizer, eu tenho outros irmãos fora do casamento, né? Fora do casamento com a minha mãe. E aí ela pegou, se separou dele e com 4 filhos de menor, ela veio para São Paulo. Ela teve, assim, a coragem, assim, foi guerreira. Minha mãe, eu falo que é um exemplo de mulher, um exemplo de vida, porque ela veio sozinha para São Paulo com 4 filhos de menor, para trabalhar em casa dos outros, assim, de empregada doméstica. Na época eu tinha começado a montar meu primeiro salão, eu estava com 22 anos de idade. Tinha montado meu primeiro salão lá na Bahia, lá em Irecê, e aí estava com 1 ano que eu tinha montado meu primeiro salão. E aí ela falou assim: você precisa vir para São Paulo para poder me ajudar a criar teus irmãos, porque eu me separei do seu pai. E aí tudo que eu tinha conseguido até essa data, eu tive que vender tudo e vim para São Paulo para poder começar do zero a vida aqui em São Paulo, para poder ajudar ela a criar os meus irmãos. É tanto que Uhum. hoje eu sou o pai dos meus irmãos, porque foi eu que acabei de criar eles, tanto que o Cristo aí que não me deixa mentir, hoje todos vêm se acolher dentro da minha casa. Dois dos que eram de menor hoje estão casados, moram na casa deles, mas ainda tem 2 ainda que ainda estão me dando dor de cabeça na minha casa ainda, que não acham que eu sou o pai ainda, que até hoje eu ainda carrego nas costas ainda. Mas eu me orgulho disso, porque pelo menos eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Porque a gente não só ensina, mas a gente também aprende ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, porque a gente está aqui só de passagem, né? Mas tudo que a gente adquire aqui, que a gente leva com a gente, que é a nossa bagagem que a gente leva, é o nosso conhecimento, né? Porque esse ninguém vai tirar de você, nem Deus tira esse conhecimento de você. É a única coisa que a gente traz pra gente e que a gente leva para toda a eternidade. Então foram quatro irmãos. Era você e mais três, então. Não, nós Não. somos em 8 Perdão. irmãos. Ah, me desculpa. Somos em 8 E você é o irmãos. mais velho? Dos homens eu sou mais velho, só que tem uma irmã mais velha que eu, há Ah, 5 tá. anos, que é a minha irmã mais velha. Ah, Mas eu sou o primogênito dos homens, os então eu tinha homens. que A responsabilidade que recaiu sobre sobre. você. Então, ao longo toda essa minha trajetória, foi só carregar a família nas costas. Hoje eu falo que eu vivo para poder. Eu sou o alicerce da família. Eu- Todo mundo, todos os problemas, toda a dificuldade, todo mundo me procura, porque fala que eu sou o mais desenvolvido, o mais estudado, porque durante toda a minha vida acho que eu me dediquei tanto aos estudos por causa eu tinha tanta dificuldade na minha infância de estudar É. que eu tinha fome de conhecimento, sabe? Sede de conhecimento. É, Aos 8 anos de idade, eu comecei a gostar de. Eu adoro ler. Então, na época, era aqueles gibi da Turma da Mônica, né? Aham, Eu aham. aprendi a gostar de ler livros lendo os gibi da Turma da Mônica, que eu Sim. adorava, fazia coleção. E na época eu não tinha condições de comprar. E aí eu pedia emprestado e o pessoal viram que eu gostava de ler e começaram a doar o gibi para mim, né? E aí eu comecei a ler, comecei a devorar livros, comecei a estudar, estudar, estudar. E foi tudo isso a minha vida. Hoje eu fiz 4 faculdades, fiz Quatro? 4 faculdades, Quais foram? 2 Ok, pós-graduações. duas. A minha Aham. primeira faculdade eu fiz artes cênicas. Aí depois eu fui fazer educação física, fiz educação física. Depois eu fui fazer visagismo, que é na minha área de beleza. Fiz visagismo aqui na Universidade Cruzeiro do Sul. Fora das que eu comecei e não terminei, porque eu comecei a fazer psicologia, também fiz 6 meses de psicologia e Caramba. parei Uhum, psicologia. ok. Depois Uhum. eu fui fazer coach, que eu terminei o coach, fiz o coach, terminei, sou formado em coach. Então, toda a minha trajetória foi para estudar. E as duas pós? Fiz química, viu? Uau. Agora eu fiz uma pós em nutrição e agora eu terminei de fazer uma pós na minha área agora, que foi em maquiagem artística e maquiagem de efeito. Viu? Uau, olha só, se for analisar bem, né, como você mesmo falou, que aos 8 anos de idade você não tinha a oportunidade, não é que não tinha oportunidade, mas o incentivo aos estudos não era elevado, né?
Não tinha aquele incentivo para você estudar, era um incentivo para você trabalhar. Isso, com E certeza. dentro de você tinha algo que lhe movia para os estudos. Isso, eu sempre gostei, né? Então eu Aham. gostava de estudar. Meu pai não queria, ele falava que não tinha necessidade de pobre estudar, porque para ele, pobre tinha que trabalhar. Eu tinha que gerar fundos para poder sobreviver. Viu? Porque ele falava, vai dar, estudar para quê? Não vai dar em nada, vai viver na roça mesmo. Mas eu nunca quis permanecer. E sempre eu falava assim, eu não vou viver o tempo todo aqui. Eu vou sair daqui, eu vou crescer porque eu quero ser outra coisa, né? Então eu me formei em magistério, dei aula durante um ano em magistério, fiquei dando aula, dava aula de quinta a oitava série, mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu já gostava de ser cabeleireiro, e aí foi quando eu comecei a correr atrás, e aí fui fazer o meu primeiro curso lá em Salvador, numa escola lá em Salvador, e aí comecei a trabalhar lá no Pelourinho, lá com a Margarete, a mãe da Margarete Menezes, que é a cantora, foi a minha primeira patroa de salão. E foi com ela que eu comecei toda a minha vida, porque foi ela que me ajudou a montar meu primeiro salão na época. Viu que eu era esforçado, ela falou: "Ah, eu vou te ajudar." Foi lá, me deu as coisas, o que eu pude comprar, eu comprei, o que eu não pude, ela me doou. E eu fui montar com a cara e a coragem, com 22 anos de idade, o primeiro salão de beleza. E isso, poxa vida, naquele período, né, na sua, com os 22 anos de idade, eu creio que não era tão, assim, divulgado, né? O número de salões não era tão elevado como o atual. Não, não era tão elevado, mas como eu comecei em um salão já conceituado lá trabalhava no Pelourinho, então, por ser o salão da mãe da dona da Margarete Menezes, que já era uma famosa, na época ela já era famosa e é famosa até hoje, então o salão era muito bem frequentado, só por atores, atrizes, cantores que frequentavam o salão dela lá no Passo do Pelourinho. Então eu comecei lá, trabalhando só fazendo trança, que na época era muita trança, que você sabe que os negros usam muita trançagem, hoje eu tranço muito bem. E na época era a época dos permanentes afro, que hoje não usa-se tanto, né? Mas na época, por ser cabelos afros lá, usava muito permanente. Foi tanto que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ganhei muito dinheiro fazendo permanente afro, porque era a demanda dos salões na época aqui em São Paulo e poucos cabeleireiros sabiam fazer. Entendeu? Isso. E aí quando eu cheguei aqui, eu fui procurar um salão, me identifiquei com um salão aqui. A dona é minha amiga até hoje. Hoje ela não tem mais salão porque já está aposentada, mas era pioneira em fazer permanente afro aqui em Carapicuíba. E foi uma pessoa que me deu a mão, sem me conhecer. Eu era um moleque na época, era 22 22 anos, anos, né? Novo. magrinho, pesava 54 quilos na época, pesava 54 quilos. E ela me deu essa oportunidade e, graças a Deus, eu fui muito bem. Consegui, depois do salão dela, eu fiquei um ano e 6 meses no salão dela, saí e ir para grandes salões aqui de São Paulo, passei por grande rede de salões aqui de São Paulo, passei pelo Jacques Janine, trabalhei no Jacques Janine aqui de Alphaville, trabalhei no Estúdio W do Vanderlei, que hoje está aqui no Iguatemi, trabalhei na época que era lá na Rebouça, no Iguatemi lá da Rebouças, trabalhei em salões megas grandes aqui de São Paulo. Trabalhei no Della Lastra, Fez eu uma bela. trabalhei no Sorro. Eu fiz Sorro, trabalhei no Sorro. Eu passei em grandes salões aqui de São Paulo. Hoje eu sou muito conhecido lá no centro de São Paulo. Tanto que há um mês, sabe, fazer, né, que eu recebi um certificado de honra ao mérito pela Prefeitura de São Paulo, lá pela a Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, como um dos melhores educadores da beleza de São Paulo, trabalhando para poder ajudar a classe pobre, né? Porque há 22 anos eu trabalho ministrando curso para a comunidade carente, né? Através da ONG. Show de Então, bola. eles me deram esse É um- certificado, então graças a Deus, eu sou bem reconhecido e sou grato, né? Porque a gente tem que ser grato a Deus por tudo, né? E Amém. as pessoas, as oportunidades, porque sem gratidão a gente não chega a lugar nenhum, É, viu? nossa, amém. Então você fez uma carreira espetacular, né? Sensacional, né? Tô Tô tentando ainda, tentando. ainda tô tentando ainda, né? Com a pandemia, Sim, quando veio a pandemia, eu tava muito bem. Eu tinha um salão fora da minha casa, na época, antes da pandemia. E aí na pandemia veio, aí eu tive que ficar 150 dias com o salão fechado, sem poder trabalhar. Tive que dispensar os funcionários que trabalhavam comigo, porque eu não tinha condições de pagar o aluguel e manter os funcionários que eram fixos na época.
E aí a fiscalização marcando cerrado em cima, porque na época você não podia trabalhar. Eu não tive direito ao auxílio, porque eu sou MEI. Eu tinha acabado de fazer a declaração do imposto de renda, e aí não tive direito ao auxílio. E aí tive que ficar com o salão fechado, não tinha condições de pagar o aluguel do espaço. Aí eu tive que fazer o quê? Tirar o salão onde eu tinha e colocar dentro de casa. Aí reformei a garagem de casa lá onde eu moro, coloquei o salão e comecei a trabalhar às escondidas, porque a gente trabalhava escondido, naquela hora da noite, para atender os clientes para sobreviver. Porque senão eu teria passado fome durante a pandemia. Porque muitos salões, grandes salões fecharam aqui em São Paulo na época da pandemia, por causa não teve condições de manter as portas abertas, pagar aluguel e funcionários sem estar trabalhando. E foi o que aconteceu também comigo. E agora, após pandemia, né, eu estou tentando me reerguer agora, mas tá difícil, viu? Nossa. Então a pandemia, no caso seu, foi um grande desafio, Foi um grande desafio, viu? né? Uma que era desafiador porque a nossa ONG, a nossa equipe que a gente trabalha com o pessoal, a gente trabalha com o pessoal de rua, resgatando o pessoal da Cracolândia, da rua para poder levar para as clínicas. A gente já faz há 22 anos trabalho com clínicas, com hospitais do câncer, para poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? A gente também costura perucas para poder fazer doação para o pessoal de câncer, em parceria com a ICESP. Então, durante a pandemia foi muito difícil, porque ficou difícil até para a gente conseguir donativos para poder doar para as pessoas, né? Porque a gente tinha quase 1.000 famílias cadastradas para poder receber a cesta básica, e durante a pandemia ficou muito difícil a gente manter esse padrão, né? Toda a segunda-feira a gente ia distribuir marmitex, 400 marmitex na rua para o pessoal de rua e 400 cafezinhos, kitzinho de café com pão, presunto, teve que diminuir porque ficamos sem condições, né? Porque hoje cada membro da ONG tem que tirar do seu bolso para poder manter as marmitas, manter o café, para poder continuar com o padrão que a gente vinha ajudando as pessoas, né? Qual é o nome da ONG? Amigos do Bem. Amigos do Bem. Amigo do Bem é bem conhecido, né? Sim. Muito, muito divulgado, né? Quando a ONG foi logo montada no início, se chamava Escreve Beleza Brasil. A ONG ainda existe ainda, a ONG, só que a diretora que tomou a frente da ONG, na época a gente recebia um benefício de Brasília. Só que aí ela começou a pegar o dinheiro que vinha de Brasília e montar um outro negócio dela à parte. E aí quando os membros da ONG descobriram, aí foi muito desagradável, a gente acabou que encerrando essa ONG com ela e começamos a trabalhar à parte. Só as pessoas meio que tinha o compromisso de fazer o bem, né? E continuamos até hoje. Uau. Hoje a gente vai Uhum. cortar cabelo de Uhum. comunidade carente, a gente faz o Dia da Beleza, a gente vai nos asilos cortar cabelo das pessoas dos asilos, a gente faz o Dia da Beleza também nas ruas, para cortar o cabelo dos moradores de rua, nos abrigos também. E a gente continua até hoje. E isso para mim é muito gratificante, porque eu me sinto bem quando eu tô fazendo isso. Fazer o bem para o próximo. Nossa, é muito Servir o bom. próximo, Viu? Com certeza. né? É a mesma coisa que você. Vamos lá. Quando você serve o próximo, parece que você faz mais bem para si mesmo Para do mim que. mesmo do que quando você está fazendo o trabalho cobrando. Uau, isso é Isso é muito fantástico. gratificante, eu adoro. É um serviço que quando eu vou, assim, eu volto de alma lavada. Eu não sei se você conhece o Arsenal da Esperança, chama Arsenal da Esperança, mas é a antiga casa da imigração italiana, que era a casa dos imigrantes, que eles pegaram e transformaram num abrigo para acolher pessoas de rua, né? Hoje lá são 1.500 homens lá dentro do Arsenal da Esperança, que fica lá no Brescia. E eles ministram curso, a gente também vai lá para ministrar cursos, vai lá 2 vezes por mês para cortar o cabelo dos internos lá também. E a gente já faz lá no Arsenal da Esperança há 18 anos, lá no Arsenal da Esperança. Tem outra instituição que você deve conhecer, porque você é japonês, que é a Uhum. Kibonoye, que Quando fica é. lá em Itaquaquecetuba, que cuida só de deficientes japonês, é mantido pelo Japão lá. Hum. Depois você pode procurar saber, a Kibonoye já está lá há muitos e muitos anos. A gente lá faz há 21 anos lá, nossa, faz o trabalho lá, a gente vai lá para cortar o cabelo deles lá também, 1 vez por mês lá na Kibonoye. E são quantos cabeleireiros? Olha, hoje que está na ativa, que ainda vão ainda,
uns 30 cabeleireiros ainda estão nativos ainda, que já tá todo esse tempo, né? Que Aham. É depois que o bastante. Escreve Beleza Brasil, a gente findou a Escreve Beleza, a gente continua por conta própria, aí tem uns 30 que ainda consegue, continua fazendo o mesmo serviço que a gente fazia antes. Fazendo a doação das marmitas, os cafés na rua, indo cortar o cabelo nos asilos, nos abrigos, recolhendo os moradores, fazendo campanha do agasalho. Agora mesmo nós conseguimos mandar quase um caminhão de donativo para o Rio Grande do Sul. Roupa, cobertores, água, mantimento, medicamento, materiais de limpeza, de higiene. E fizemos parceria com o Correio e mandamos lá para o Rio Grande do Sul. Uau, que prestação de serviço, né, para a comunidade, né? É fantástico, né? Se Pois é. for analisar Então, bem. tudo isso tá sendo uma superação, né? Então, cada dia que passa é uma batalha, uma luta, e a gente vem tentando superar. É, e me diz uma coisa, quando você falou, né, que tem a formação em coach, né, para quem não tem a familiaridade, né, com coach, é, abre muita mente, não abre? A Muito, visão, muito, muito. O coach foi assim, foi um leque que me fez abrir a minha mente para muita coisa, viu? Porque me fez ser uma pessoa muito mais humilde ainda, muito mais resiliente, muito mais paciente, viu? Porque eu te juro que há uns anos atrás eu não era tão paciente, não era tão paciente, mas o coach ele me fez ficar mais paciente, mais resiliente, mais grato também. Então, entrou na minha vida no momento que eu realmente precisava, que era uma virada de chave, como a gente diz, né? Que eu estava precisando mesmo para poder mudar totalmente a minha vida. E me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de fazer no IBC, que é um dos melhores institutos de coach aqui de São Paulo, com José Roberto Max, que hoje assim é meu mestre, e a gente mantém um contato maravilhoso. Sempre que eu posso, eu vou lá, volto lá no Instituto. Ele sempre está me convidando para poder ir lá ser anjo, para poder fazer palestra. Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu- Só que eu usei mais para ajudar as pessoas do que para cobrar, porque ok, eu comecei fazendo. Falei, vou começar ajudando as pessoas. aham, Comecei com os clientes, né? Aí depois eu comecei a família, fui atender família, porque a família é o mais problemático, né? Muitos problemas dentro da família. Eu comecei a fazer coach. Aí nem a minha mãe não escapou, viu? Porque ela também tinha muitos bloqueios. E foi depois de algumas sessões que eu fiz com a minha mãe de coach, foi que ela se desbloqueou, abriu a cabeça dela. Hoje ele que conhece minha mãe virou assim uma outra mulher, com uma outra cabeça. Pela idade que ela tem, de 85 anos, minha mãe tem uma cabeça, uma mente, assim, uma vivência maravilhosa. Viu? Hoje ela não tem preconceito nenhum, uma pessoa que acolhe todo mundo. Viu? Mudou totalmente depois das sessões. a visão muda. Muda. É porque muda a visão do seu, do que você está sendo, né? E o que você deseja ser, e para chegar a um determinado ponto. Ponto. Porque quando você. Um ponto de aceitação, né? Quando você Uhum. já se aceita, que você já assume que você tem necessidade de mudar e que você precisa mudar, já é um caminho. E quando você se predispõe a usar as ferramentas e se permite a usar as ferramentas para poder mudar, já é um caminho. Eu tentei fazer com ele, ajudar o Cris ali. Ele mudou bastante, mas eu falei para ele que ele não precisa ainda, porque ele tinha uns bloqueios assim que estava impedindo a trajetória dele, que hoje, graças a Deus, ele superou, tá super bem, mais comunicativo, mais iluminado. Hoje ele está mais iluminado, viu? São Graças a Deus. as crenças, né? Sim, são as crenças que criam muitos obstáculos na vida, vai criando muitas barreiras. E às vezes toda a gente de crescer, ou assim mesmo, às vezes até de nos ver como pessoa iluminada, como pessoa boa, né? Como pessoa maravilhosa que nós somos, que é para isso que nós estamos aqui. Às vezes os bloqueios são tanto no subconsciente das pessoas que as pessoas se sentem desvalorizada, se sente incapaz de se superar, de vencer, de conquistar as coisas. E, no entanto, a gente sabe que isso não é verdade, que a gente pode tudo nessa vida, desde quando a gente se permita e a gente quer realmente
vencer, viu? Só mirar o caminho, escolher o bom caminho e principalmente escolher com quem você quer trilhar esse caminho, porque o mais importante também é você saber com quem que você quer trilhar esse caminho. Porque eu falo todo dia assim, existem pessoas influenciáveis e pessoas que nasceram para influenciar. As influenciáveis podem ser influenciadas para o bem ou para o ruim, e as que nasceram para influenciar também podem influenciar para o bem e para o mal. E eu, graças a Deus, eu acho que eu sou uma pessoa influenciável, mas que eu gosto de influenciar pessoas para o bem. Então, para crescer, para se superar, para ir em frente. Agora, quando eu estava fazendo o curso de pós lá de maquiagem, conheci uma menina lá que era uma das alunas que assim, ela foi meu espelho lá, a Laura. Eu até falei que eu ia falar dela no podcast, porque ela tem uma história de vida assim, é cadeirante, viu? E foi fazer o curso de maquiagem, cadeirante, com dificuldade de mobilidade, de fala, de tato 100%. E Sim. saiu de lá, assim, fazendo uma maquiagem maravilhosa, assim, que mostrou para todo mundo. Eu falei para ela assim, olha, siga em frente, porque você é um espelho. Porque você, com toda a mobilidade que você tem, a dificuldade que você tem de locomoção, em cima da cadeira de roda, e você está aqui mostrando que você pode, que tudo que a gente quer, que a gente pode, a gente consegue. Quando você se dedica e você se supera. Você supera seus obstáculos, supera seus medos, supera suas barreiras, e você acredita na tua capacidade. E ela foi uma dessas pessoas que eu falava todo dia lá na sala de aula. Se espelhe na Laura, porque a Laura é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa para mostrar para o ser humano que você pode tudo quando você quer. E ela é uma pessoa maravilhosa, que eu falei, foi uma amiga que eu quero levar para a vida. Eu fiz uma amizade com ela e ela é um amor de pessoa. Eu falei pra ela, vou falar de você porque você é uma superação. E aí, se for ver, né? A gente se remete, né? A gente, né? Puxa vida, ela consegue, né? Com certeza. E hoje, assim, eu vejo tantas pessoas que são perfeitas, Sim. têm corpo perfeito, saúde Uhum. perfeita, fala perfeita, mãos Uhum. perfeitas, e põe dificuldade pra tudo. Ah, eu não consigo, não consigo, não consigo. Não consegue porque não quer. Porque o ser humano, quando quer, ele consegue tudo. Tudo, tudo, tudo. Basta querer. E acreditar, né? E se permitir. Porque se o ser humano não se permite, não vai conseguir nada. Então, quando você se permite, falei assim, em primeiro lugar, você precisa se ousar e se permitir. Porque se o ser humano não se ousar, eu vou ousar fazer isso, eu vou me permitir fazer isso, não vai conseguir nada. Porque eu falei, não adianta também conhecimento sem causa. Porque eu falo assim, não adianta a pessoa ser sábia, ter um monte de conhecimento e não passar o conhecimento para frente. Porque tem gente que eu falo que não é nem arrogante, nem ignorante, mas é mesquinha. Quer o Guarda pra conhecimento só para si. si, É, né? viu? E não Aham. passa adiante aquilo que aprendeu. Porque acha que, às Perfeitamente. vezes, que a pessoa vai roubar ou que vai querer ser superior. Eu falei, não, gente, graças a Deus, durante esses meus 32 anos de profissão de cabeleireiro, eu formei muitos cabeleireiros. Hoje, vários das pessoas que trabalharam comigo, que foram meus auxiliares, estão melhor que eu. Viu? Trabalharam comigo, aprenderam comigo, Graças saíram a do meu Deus. salão, montaram salãozinhos na mesma rua que eu, tentaram levar meus clientes. Eu falei, o pessoal, não, mas você é louco, como é que você ensina de graça, dá o material, dá tudo para as pessoas sair daqui e montar um salão ali e ficar chamando seus clientes. Tá te roubando? Não, eu falei, ninguém rouba nada de ninguém, viu? Porque há espaço para todo mundo, viu? As pessoas têm capacidade de crescer em qualquer lugar, viu? E basta que você queira. Eu falei, cada um. Eu falei, quando você monta teu espaço, você escolhe o tipo de pessoas que você quer que frequente o teu espaço. Então, eu falei, quando eu montei o meu espaço lá, por mais humilde que seja, eu estabeleci um nível de cliente que eu queria atender lá. E eu, graças a Deus, é esse nível de pessoas que eu atendo, porque eu falei, eu tenho o meu preço, tenho o meu valor, e as pessoas pagam pelo meu trabalho, porque como eu tinha falei até para ele, falei, todo o trabalho, todo o que a gente executa, nós somos pagos para resolver problemas. Independente de qualquer profissão que você esteja, você é pago para resolver problemas. Então, eu, como cabeleireiro, sou pago para resolver os problemas das clientes, dos clientes que não sabem fazer o serviço
e que vem no meu estabelecimento para poder resolver a dificuldade dele, que é ou cortar o cabelo, ou fazer uma maquiagem, ou fazer um penteado. Então, eu estou sendo pago para resolver o problema daquela pessoa que não sabe fazer ou não faz com perfeição aquele serviço. Então, qualquer ser humano, em todos os trabalhos, em todas as profissões, é pago para resolver problemas. Mas muitas pessoas não querem acreditar nisso, né? Acho que você está ali. Eu trabalho pelo salário. Não, você trabalha para resolver problema. Ou tá trabalhando pros outros. Ou está trabalhando para os outros, está trabalhando para você. É Você está pra trabalhando para você. Viu? Então você é empresa também. Aham. Viu? Eu falo todo dia, eu falo para as pessoas quando vão lá procurar alguma informação, vai procurar ajuda, eu falo para assim: olha, quando você acreditar que você é a empresa, você não vai ser mandado embora do trabalho. Porque o teu patrão, a tua empresa, que é onde você trabalha, vai ver que você está vestindo a camisa da empresa, que você está sendo parte da empresa, viu? Que você está querendo crescer junto com a empresa, e aí sim você vai ter teu valor, você vai ter teu salário aumentado, porque você está vestindo a camisa, você está sendo parte daquela empresa. Porque enquanto o ser humano achar que está trabalhando só pelo dinheiro, pelo salário, tá indo lá só para cumprir horário, cumprir hora, bater ponto, ele não vai crescer. Ele vai ficar, vai trabalhar de má vontade, vai trabalhar emburrado, vai chegar em casa cansado, reclamando da vida porque está ali só para fazer o serviço que ele está recebendo para fazer, mas não está fazendo porque gosta. Eu falo, independente de você fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você faz. Porque assim você vai acordar todo dia de manhã alegre, disposto, e vai trabalhar com disposição e vai voltar para casa com disposição, porque você está vestindo a camisa da empresa e fazendo aquilo que você, mesmo que você não goste, mas você está gostando daquilo que você faz, porque você está sendo pago para você resolver aquele problema naquele momento ali. É a sensação de estar sendo útil também, né? Quando você ajuda as pessoas a resolver o problema das outras pessoas, tem uma utilidade também, né? Com certeza, quando o ser humano sabe que você está sendo útil, que você não está sendo pago apenas pelo teu trabalho, mas porque você está ali para você servir. E quando você reconhece que você servindo, você também está aprendendo, você também está sendo servido, porque à medida que você atende, você também é atendido, porque a gente aprende não só servindo, mas também quando as pessoas vêm até a gente também aprende. Viu? Tudo isso é um aprendizado na vida da gente. Viu? É o ganha-ganha. Com certeza. Viu? Também é que assim, o ser humano hoje em dia, Sim. ele não consegue ouvir muito. Viu? Ele quer falar mais do que ele ouve. E às vezes ele esquece que nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Então que é para falar menos e ouvir mais. Só que ele faz o contrário. Ele ouve menos e fala mais. E foi uma coisa que eu era desse tipo, de falar muito. É Falava mesmo. muito, muito, muito. Tempos E não atrás. ouvia. E Sim. o coach foi o que me fez assim parar para poder analisar, ouvir. Porque o coach você tem que ouvir. A escutativa, né, que A chama. escutativa você tem que ouvir Aham. a pessoa que está ali, o seu coach, você tem que ouvir ele ali. Aham. E só depois é que você vai falar. Então você tem que ouvir mais e falar menos. Para você ser um bom coach, você precisa saber ouvir para depois você falar. Porque se você não for um bom ouvidor, você não vai ser um bom coach nunca. Viu? E não é ser só um bom coach, né? Você não vai ser um bom palestrante, você não vai ser nada. Em qualquer serviço, você não vai conseguir desempenhar o teu trabalho com eficácia se você não souber ouvir. Até o relacionamento, até o relacionamento interpessoal, né? Colabora também essa escutativa, né? Com Acurada, certeza, aguçada, apurada também. Falei, hoje você tem né? que saber ouvir, parar. Viu? Quando a pessoa tem necessidade de falar, você tem que também saber parar para poder ouvir. Porque assim você vai saber como direcionar a palavra, como você vai direcionar também o relacionamento também. Então, hoje, tudo isso também é válido também. Eu falei, por que também que hoje muitos dos relacionamentos não dão certo, não sobrevivem por muitos anos? Porque as pessoas hoje vivem muito de imediatismo. Tudo assim é de imediato. E esquece que o pessoal fala assim, mas o amor, sim, existe o afeto, o amor. Mas o amor as pessoas têm que aprender a construir no dia a dia, com a convivência,
viu? Com o diálogo, com a troca de carinho mútuo. E é isso que faz um relacionamento ser mais duradouro, amadurecer e crescer e dar fruto. Mas hoje a maioria dos seres humanos, eles não querem ter paciência para isso. Eles querem tudo que aconteça no estalar de dedo muito rápido, viu? É tudo de momento. Então, mas sabe reclamar. Reclama demais que eu vivo sozinho, eu não tenho relacionamento, eu não tenho um parceiro, eu não tenho uma parceira. Mas por que que você não tem? Você não tem porque você não quer se abdicar do teu tempo, você não quer se abdicar da tua vida, você não quer ser um parceiro. Você quer uma parceria, mas você não quer ser parceiro. Então, a maioria das pessoas hoje ele quer uma parceria, mas ele não quer ser parceiro. Quer que as pessoas sirvam, mas não quer servir. Entendeu? Então, no relacionamento a dois, não importa que seja heteroafetivo ou homoafetivo, não existe isso. As pessoas têm que aprender a ser recíproco. Viu? Servir, ser servido. Ouvir, ser ouvido. Porque se não for assim, as coisas não vão para frente. As pessoas não vão conseguir amadurecer um relacionamento, não vão conseguir conviver por muito tempo, porque as pessoas estão banalizando tudo. Entendeu? E isso é muito, muito ruim. É que fica muito naquela questão do eu, né? Muito do eu, só o eu, pra eu quero, eu necessito, né? E não é o outro, né? Não é o nós, E é com certeza. Então, né? se eu falo assim, se o relacionamento é a dois, é a dois. Não existe um relacionamento uno. O relacionamento é a dois. Entendeu? Quando o relacionamento é uno, você vive sozinho. Sozinho, né? Entendeu? Agora, se você é um relacionamento a dois, Dois. então, entre aspas, é os dois que vai ter que batalhar, os dois que vão ter que seguir os problemas resolvidos entre os dois. Tem que ter diálogo, tem que ter conversação, tem que ter reciprocidade de conversa para poder as coisas acontecerem e dar certo, né? Uma hora um tem que parar para ouvir e outro tem que parar para falar. Mas saber ouvir no momento certo e falar no momento certo. Porque senão as coisas geram atrito. Como eu vejo muitos relacionamentos hoje, é cheio de atritos. Justamente porque um não sabe ouvir, só sabe falar, reclamar, cobrar demais, porque o que acaba com os relacionamentos também são muitas cobranças, cobrança demais. E se você cobra sem motivo, ou se você cobra sem a pessoa também dar motivo para essa cobrança, gera também uma coisa desconfortável, uma coisa que fica muito chata, e é isso que faz também acabar com os relacionamentos hoje também. Fica pesado demais, né? O Fica relacionamento, pesado. né? E também, às vezes, tem pessoas que querem carregar o relacionamento sozinho. Viu? Eu conheço muita pessoa que ama só. Falei, vive a dois, mas ama sozinho, quer carregar o relacionamento sozinho. E isso não vai nunca dar certo na vida, porque se é a dois, tudo tem que ser compartilhado. Então não adianta você falar assim, eu amo, mas a pessoa não me entende. Não existe. Às vezes, hoje, o ser humano tem muito dessa de confundir paixão com amor. Eu falo, o amor é um sentimento que é mais sublime. O amor, ele não tem tanto apego. O amor é mais libertativo. A paixão é mais cobrança, é mais sufoco, sufoca mais as pessoas, viu? Quando você ama, você é mais meigo, é mais carinhoso, é recíproco com a pessoa, é mais libertativo. É mais paz É também, mais paz, é mais serenidade, é mais tranquilidade, é tranquilidade. mais interação, Aham. viu? E é tudo isso. Mas hoje eu conheço muitos casais que vivem atritos e tentam levar para frente uma coisa que não está fazendo bem para ambas as partes, mas para não ficar sozinho, prefere viver um relacionamento conturbado do que estar sozinho. Vive de carência, né? Porque hoje em dia as pessoas são muito carentes. Carente de Carência. atenção, carente de carinho, carente até de sexo. A maioria das pessoas são carentes. Então, eu acho que para não ficar só, se submete ou se sujeita a muita coisa desagradável, para poder viver um relacionamento de mentira. De faz de conta, né? Faz de conta que é muito chato isso. É um relacionamento de mentira, né? Porque quando é um relacionamento em verdade, Não tem nossa, nada disso. não tem nada Entendeu? disso, Não tem né? nada É disso. o oposto, É o oposto. Entendeu? né?
Então, Você, quando é recíproco, você se sente bem. Já sente falta quando a pessoa passa um dia fora, viu? Quando não é receptivo, você quer mais que a pessoa fique fora mesmo. fique Viu? longe, né? Fique longe. Viu? Dá graças a Deus quando a pessoa está longe. Mas quando é recíproco, não. Dá um dia, você já fica sentindo falta. Viu? Sente aquela Sente saudade. saudade, aí fica a memória afetiva do cheiro, viu? Desejando que a pessoa volte logo. É dessa Mas isso é forma. muito bom, viu? Sim, com certeza. Excelente, excepcional, né? Com Eu creio que certeza. eu creio, Carlos, que é o sonho de milhares e milhares de pessoas, acho que a maioria das pessoas, né? Porque muita gente não tem e não sabe que é isso, né? Com Só tá certeza. naquela outra questão que foi falada, né? Da paixão, aquela coisa que prende, que sufoca, né? E eu tenho muitas clientes Sim. que chegam pra mim e falam assim: eu sou casada, eu vivo um relacionamento de 10, 15, 20 anos e não sou feliz. Aí, o que é felicidade? Viu? Gente, essa é uma pergunta que o ser humano tem que fazer para si próprio. Eu sou feliz? Viu? O que é felicidade para você? Eu sempre pergunto para o que é que te faz feliz? O ser humano tem que se perguntar para o que é que me faz feliz? O que é que me faz eu me sentir bem? Viu? Você se sente bem com a pessoa que você tá? Se você não se sente bem com a pessoa que você tá, então você não é feliz. Viu? Porque viver um relacionamento de aparência não vai te trazer felicidade. Ou você tá com uma pessoa só para dizer que tá com alguém, você vai continuar uma pessoa infeliz, viu? Chegando em casa toda enfadada, toda ouvindo reclamações, e não vai ser feliz. Porque o que te faz feliz é quando você se sente bem, viu? Quando você se sente em paz, você está de bem com você mesmo. Eu falei, em primeiro lugar, nenhum ser humano tem a capacidade de amar outro ser humano se em primeiro lugar não se amar, viu? Porque você não tem o que doar se você não tem aquele sentimento por você mesmo. Como é que você vai doar amor se você não tem esse amor por você próprio? Viu? Então, para você doar amor para alguém, algum sentimento bom, primeiro você tem que ter amor por você próprio. Viu? A gente só transborda aquilo que a gente está cheio. Viu? Nós somos um vaso que a gente só transborda aquilo que a gente está cheio. Viu? Se você está cheio de ira, quando a pessoa te estressa, te revolta, você só vai transbordar a ira. Viu? Raiva, rancor, angústia, porque é disso que você está cheio. Então, o ser humano é um vaso, nós somos um vaso que a gente só vai transbordar aquilo que você está cheio. Se você estiver cheio de amor, de bons sentimentos, de coisas boas, de alegria, De de caridade, a caridade, de empatia e empatia, altruísmo. você só vai transbordar isso. Quando as pessoas virem até você só vai ter palavras boas, só vai transbordar coisas boas, viu? Vai ter sempre uma palavra de afeto, de luz, de incentivo para as pessoas. Agora, se você vive rancorosa, cheia de ódio, de rancor, viu? Chutando o cachorro, viu? Você só vai transbordar coisas ruins, viu? As pessoas vão chegar até você, você não vai ter nada para doar. Viu? Então, se você não tem bom sentimento por você, o que é que você vai doar para a pessoa? Eu não tenho o que doar. Eu falo tudo isso. Todo dia eu falo isso para as pessoas, quando as pessoas me procuram assim. Ah, mas eu tô passando por dificuldade, ou emocional, ou financeira, ou pessoal. Viu? Porque hoje a maioria é tudo, ou é emocional, viu? Porque o que mais acarreta as pessoas me procuram é problema emocional. O relacionamento que não dá certo, é a minha vivência, é a minha convivência com a família, minha convivência com o patrão, viu? Justamente porque Relacionamento. o relacionamento, porque as Uhum. pessoas ainda estão muito preso ao passado, àquela coisa de corrente, de prestar serviço, de prestar conta, e esquece que você precisa mostrar o serviço, mas é o teu trabalho, viu? Aquilo que você está lá prestes a fazer, que foi pago para você fazer, mas não faça só o teu trabalho, porque lembra que ali você tem uma equipe. Viu? E as pessoas acham que eu fui pago só para poder tirar esse copo de água daqui e levar até ali. Então eu vou fazer só isso, ficar levando e trazendo um copo de água. Ah, mas o meu amigo deixou outro copo de água dele aqui. Não, eu não vou tirar, porque é o trabalho dele levar daqui para lá. Só que ele esquece que aquilo ali é uma equipe.
viu? Que a empresa gera, todo mundo tem que ter, é um ciclo que tem que girar, viu? Então, tudo, né, na nossa vida é um elo, viu? E quando esse elo se parte em alguma parte, sempre vai criar uma ruptura que vai criar uma energia estagnada ali, que não vai deixar o elo girar, e sempre naquele ponto ali vai criar um atrito e vai acabar criando desarmonia, desarranjo, e vai trazer muito mal para as pessoas, para toda a equipe da empresa, em qualquer setor. Então, quando o funcionário do determinado setor se empresta a fazer o serviço do seu colega ou ajudar o seu colega, tudo gira normal. O elo gira sem nenhuma ruptura. E as coisas fluem, as coisas progridem. É, Eu falo e todo dia tem, para as pessoas, quando você reconhecer isso, que você precisa ser empresa, precisa ou dentro da família, ou dentro do teu trabalho, dentro ou seja, o teu trabalho pessoal, ou seja, o trabalho numa empresa que você não seja autônomo, você tem que ter esse elo que você precisa deixar esse elo sempre estar girando no sentido horário, sem ruptura. Viu? Ah, esse trabalho é do seu colega, mas você está livre, você consegue ajudar? Vá lá e ajuda, porque você não está fazendo por ele, você está fazendo por você, viu? Porque você não está fazendo o trabalho do seu colega, você está simplesmente ajudando uma pessoa e quando a gente ajuda, sempre a ajuda vai voltar para a gente. Viu? Se você faz 50%, 100% vai voltar para você. Porque quando você doa, você está recebendo. Viu? Tudo que você emite de bom, você recebe de volta. Viu? E se você emitir de mal, de ruim também, você vai receber de volta. O que você emite para o universo é o que o universo vai devolver para você. Eu falo todo dia. Emita bons pensamentos, emita boas energias. Só passe para frente coisas boas. Não passe coisas negativas, porque é isso que vai trazer para a tua vida. Viu? Então esqueça o ruim. Momentos ruins todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem sim, momentos todos ruins. nós temos. Viu? É. Só que você, se você Uhum. ficar o tempo todo batendo na mesma tecla, aquele momento ruim ali, vai criar uma ruptura tão grande naquele espaço ali que você não vai conseguir depois cicatrizar aquilo ali e vai gerar doença no corpo físico. Eu falo todo dia, se você ficar remoendo mágoa, sentimento, rancores, ódio, vai gerar. Porque hoje, esse excesso de doenças que existe aí nos corpos físicos, viu? As pessoas geralmente criam isso e não acreditam, né? Que nós somos criadores e co-criadores, viu? E as pessoas precisam acreditar que nós somos isso, que nós temos capacidade de criar, viu? Porque não só Deus cria, nós somos co-criadores, nós temos capacidade de criar, viu? Se Deus deu o livre-arbítrio para todos nós, justamente foi para isso, para a gente fazer as nossas escolhas, as nossas criações, e nós temos capacidade de escolher, de criar, de co-criar e levar o nosso legado adiante. E eu falo todos os dias, eu quero pelo menos passar aqui pela Terra, nessa minha vida aqui, e deixar um pouco do meu legado, né? Pelo menos deixar um pouco de história, um pouco de conhecimento, que para quando eu passar daqui, eu morrer ou desencarnar, porque eu acredito na reencarnação, eu quero pelo menos deixar um legado que as pessoas lembrem, falam, olha, pelo menos o Carlos deixou conhecimento aqui, ele foi uma pessoa que tentou ajudar as pessoas, tudo que ele fazia era para ajudar as pessoas, porque realmente é isso que eu faço. Tudo que eu procuro fazer hoje é para ajudar. Eu procuro mais ajudar as pessoas do que a mim mesmo. É mesmo. E às Aham. vezes eu sou criticado até pela minha família, Ok, viu? ok. De eu querer ajudar mais as pessoas do que pensar mais nos outros do que em mim. Viu? Mas foi uma coisa que eu aprendi, porque eu falei, quando você está ajudando, automaticamente você está sendo reconhecido. Se não for reconhecido pelas pessoas, porque você não tem que esperar o reconhecimento das pessoas. Eu falo assim, faça o bem sem esperar reconhecimento. E se a pessoa te fizer o mal, jamais você revide. Viu? Não revida, porque se você revidar o mal, é o triplo disso que vai voltar para você. Então, se a pessoa pisou no seu... Hoje, se a pessoa pisar no meu pé, eu peço desculpa. Porque a gente vive em um mundo tão caótico hoje em dia, com as pessoas vivem tudo estressada, tudo angustiada, tudo cheio de ódio, de ressentimento, de rancor, que qualquer coisa ruim que a pessoa faça, se você for revidar, a pessoa já vem pra cima de você. Então eu prefiro, se a pessoa fizer alguma coisa, eu ir lá pedir desculpa, viu? Mesmo estando errado, eu vou lá e peço. Eu sou esse tipo de pessoas que, mesmo estando errado, eu peço desculpa. Às vezes eh, a minha mãe faz alguma coisa que eu não gosto, que ela sabe que ela tá errada,
Aí ela fica meio emburrada. Mas mesmo assim eu vou lá, peço desculpa, eu falo com ela, porque para ela se sentir bem. Então é bom isso também, às vezes, para você não criar atrito, não criar desamizade, não criar desavença. Graças a Deus eu Amém. tô com 53 anos hoje, não tenho um inimigo nessa terra. Uau. Show. Fiz bons amigos, graças a Deus, em todos os lugares eu tenho bons amigos. Viu? Vim de Salvador para cá, mas mantive meus amigos lá, que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, quando eu posso, eu vou lá, a gente passa a encontrar, a gente faz os encontros dos amigos, porque hoje assim, os amigos são os irmãos do coração que você escolhe para tua vida. Viu? Então, eu até falei pro Cris, falei, a melhor coisa que a gente faz nessa vida é ter bons conhecimentos e bons amigos que vale muito mais do que, às vezes, a maioria da família. Porque o amigo te acolhe geralmente na hora que você mais necessita. Eu falei, eu tenho amigos que quando eu preciso desabafar, conversar, pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Ele viu um amigo ligando para mim quase meia-noite para poder falar, ele, vamos fofocar, viu? Porque é legal isso, você Sim. manter essas amizades, manter esse vínculo, porque Essa confiança, essa né? confiança, porque é muito bom, porque Uhum. quando você precisa, você vai ter com quem você conversar, com quem você dialogar, com quem você desabafar. Você vai ter sempre um ombro amigo para você chorar na hora que você necessitar. Isso é muito bom. Às vezes você não pode fazer isso com a família, viu? Porque a maioria das vezes a família não te aceita, a família te critica, a família te recrimina. E os amigos não fazem isso, os amigos te acolhem. Viu? Os Edifica, amigos né? te enxergam realmente como você é Ensina, e te edifica, respeitam, né? consola, Com certeza. né? Viu? E hoje eu falo assim para os meus amigos também assim, olha, a sua família não é obrigado a te aceitar, mas a tua família ou todas as pessoas é obrigada a te respeitar. Respeitar pelo que você é, respeitar pelo que você representa, respeitar pelo que você pensa, viu? As pessoas têm essa obrigação de respeitar você. As escolhas a gente faz, nós Uhum. somos dono do nosso livre-arbítrio, dono das nossas escolhas, e também a gente tem que saber que as consequências das escolhas também são Uhum. inteiramente nossas, de Sim. consequências nossas. Viu? Se a gente faz boas escolhas e escolhe bons caminhos, nós vamos ter bons frutos. Se você semeou boas sementes ali, ao longo da tua trajetória, você vai colher bons frutos. Agora, se você não plantou nada de bom, não plantou sementes boas, você não vai colher nada. Se você semeou uma semente que estava podre ou estava ressecada e que não tem como germinar, lá na frente você não vai ter o que colher, porque você não soube plantar boa semente. Então, falo, segue um caminho reto, procura ser uma pessoa íntegra, humilde, porque a humildade leva você para qualquer lugar. Viu? Uhum. Não seja arrogante, não seja prepotente. Viu? Procure sempre ajudar, sempre ter uma palavra amiga, porque é isso que faz as pessoas crescerem. Mas não é crescer financeiramente, é mais crescer espiritualmente. Finalmente. Porque Uhum. é isso que é mais importante para o ser humano. A bagagem que a gente tem que levar daqui é a nossa bagagem espiritual. Porque você cresce espiritualmente. Porque a gente nasceu pelado e vai sair daqui pelado se alguém não vestir a gente. Viu? Porque bens materiais somos nós aqui na Terra nós somos usufrutuários. Tudo que Deus nos permitiu que a gente possa conquistar de bens materiais aqui é para nosso usufruto. Você vai estar com esse bem material aqui enquanto você estiver aqui. Quando chegar o momento de você regressar, tudo que é teu de material vai ficar aqui, você não leva nada. Então, o teu conhecimento, que é o teu bem espiritual, é o que você vai levar. Eu falo todo dia, é isso que eu procuro todo dia. Me irrigar, buscar crescer cada vez mais espiritualmente, que é isso que eu vou levar para a vida. Viu? Conhecimento, conhecimento, conhecimento e espiritualidade, porque é isso que é importante. É porque o que a gente vê, assim, né, que a gente pega, né, equipamento, tudo isso aqui, né, é o físico, É tudo que for palpável, né? palpável, né? Nós não vamos levar. Tudo vai ficar aqui, tudo que a gente toca vai ficar aqui. E quando a gente Entendeu? desenvolve muito o lado da espiritualidade, não é religiosidade, é diferente, Com certeza. né? Mas a espiritualidade eleva muito a pessoa, né? Eleva o seu ser, É né? porque, independente de religião, Sim. as pessoas precisam acreditar e saber que o mais importante aqui na Terra, aqui nessa vida aqui, é a espiritualidade, é você estar bem com você mesmo, com o que você acredita, viu? Porque Deus é um ser que você não sabe como é que é.
Mas cada pessoa tem que respeitar a forma de crença de cada religião, viu? Porque cada um vê Deus da sua maneira, Uhum. viu? Você tem que criticar isso? Não. Você tem que saber que o que eleva a você, o que eleva o teu espírito é a tua fé, viu? Você precisa acreditar em alguma coisa, viu? Não é uma fé palpável, mas uma fé que faça você acreditar que você é um espírito, que você tem um corpo físico, que você tem um espírito ali, tem uma alma, que você precisa alimentar essa alma de bons conhecimentos, de bons pensamentos, de boas energias, porque um dia ela vai deixar esse corpo aqui, viu? E vai voltar para a espiritualidade. E tem que voltar com conhecimento. Você veio para cá para você adquirir bagagem. Você veio aqui para aprender, viu? Deus falou, vai lá, você vai nascer, você vai crescer, você vai aprender, ensinar e evoluir, viu? Mas tem muitas pessoas que vêm para aqui e estaciona. Acha que a Terra é um planeta que aqui a gente tá aqui para poder, que é um planeta recreio, aqui que a gente está aqui para poder só curtir e viver a vida e pronto. Esquece que você veio para cá com um objetivo, você teve uma missão. Viu? Você se prontificou antes de vir para cá. Eu vou porque eu necessito progredir, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Só que quando chega aqui, esquece. Viu? Esquece que você prometeu que você ia crescer, que você ia aprender, que você ia direcionar pessoas, que você ia tentar fazer elos, que você ia tentar tudo que você tinha de atrito, que você ia tentar restabelecer a harmonia. Esquece e acaba acarretando mais dívida, mais dívida, mais dívida. Em vez de sanar a dívida que veio para poder sanar, o ser humano adquire mais dívida, aí volta para a espiritualidade com mais dívida, e aí depois, o que vai fazer? Reclamar. E não adianta reclamar depois que você já adquiriu mais dívida. Vai ter que voltar de novo para poder tentar consertar. E muitas vezes não consegue. É verdade. E essa questão da reclamação, né? A gente tem que ser grato, na realidade, né? É interessante. Os opostos, né? Uma reclamação, uma gratidão. Quando a pessoa tem uma gratidão no seu coração, no seu ser, é uma pessoa, inclusive, mais próspera, né? Não Com certeza. financeiramente. Porque Não é... o pessoal, eu tenho uns clientes, tenho também uns amigos que ele fala assim: ah, mas você é tão bom, você ajuda tantas pessoas, por que que você não é rico ainda? Aí fala assim, mas eu não sou rico não é de material. Ah, mas você não tem nenhuma casa própria, você teve uma casa que perdeu. Eu falei assim, se eu perdi, foi porque não tinha que ser minha. Viu? Porque, e a gente não perde nada. Aqui a gente não perde nada porque nós não somos dono de nada. Viu? Tudo que você acha que você perdeu, você está ganhando. Porque você, às vezes com as quedas, você tem que aprender a se reerguer, viu? E seguir em frente, porque você tem que aprender a tirar lições de vida também, não só das conquistas, mas também das derrotas, das quedas que você leva também. Você tem que tirar lições de vida, porque vai te deixar mais forte. E quando você se sente mais forte, você vai se reerguer, você vai levantar e você vai seguir adiante de cabeça erguida, viu? Você vai conseguir olhar as pessoas de frente sem baixar a tua cabeça, porque você sabe que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que está ali capaz, que você é uma pessoa que conseguiu as coisas na tua vida com honestidade. E quando você não é desse jeito, você vai andar de cabeça baixa, você vai ser sempre cabeça baixa, porque você não consegue encarar as pessoas, porque você não é uma pessoa íntegra. Viu? Então, quando você é honesto, você batalha, você está ali sabendo que você está tá de bem com a vida, com a espiritualidade, você tá de bem com a vida com você mesmo, que você tá em paz, você tá colocando a tua cabeça no teu travesseiro e tá dormindo em paz porque você não deve nada a ninguém. E se você deve, você paga, porque hoje em dia a gente deve sim, mas você não deve nada, que eu falo assim, no sentido espiritual, se você não tem inimigos para poder tá batendo na tua porta criando confusão, então você dorme em paz. Graças a Deus, eu posso dizer que todos os dias eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque eu durmo em paz comigo mesmo. Viu? Porque eu tenho a certeza que cada dia que eu dou um passo adiante, eu estou conseguindo levar o bem, eu falar uma palavra amiga para as pessoas todos os dias. E eu procuro todos os dias. Eu escrevo assim, ele sabe, eu escrevo assim, eu quero até publicar um livro, eu tenho assim umas 500 mensagens de autoajuda. Todo dia eu procuro escrever uma mensagem de autoajuda, envio para as pessoas que eu acho que realmente vai ler, que necessita e que passam para frente. E essas pessoas são tão gratas,
viu? Que ela fala, às vezes ela fala para mim assim, nossa, eu acordei tão mal, mas o teu bom dia, a tua palavra que você me falou hoje, você mandou para mim hoje, me fez eu me olhar no espelho, viu? E ver que eu realmente preciso me reerguer e sorrir para a vida e seguir adiante, porque a gente está aqui para isso. Isso é gratificante de ver a pessoa receber a tua mensagem e falar para você assim, olha, a tua mensagem me ajudou. A tua mensagem me fez eu ver a vida de maneira diferente. Isso é muito bom para mim. Eu Uau, adoro isso é escrever as mensagens, todo dia pegar e fantástico. escrever. Viu? Apesar que o Cris ali, ele fala que são textos enormes. Ele fala assim, são uns textos enormes. Viu? Mas são textos que realmente vai fazer diferença na vida de alguém. Uau. Viu? Eu tinha baixado um aplicativo, eu gravava os podcasts lá e postava lá todo dia 2, 3 mensagens de autoajuda para as pessoas. Em áudio? Em áudio. Aí você Eu mandava. gravava em áudio e mandava lá, as pessoas falavam, que bom, nossa, me identifiquei com tua mensagem, isso é muito bom. Fantástico. E eu tô querendo realmente voltar Eu tenho um canal no YouTube que eu parei. Eu postava as coisas lá, eu parei. Quando veio a pandemia, eu parei. Falei, eu vou começar de novo a postar as coisas lá, a falar para as pessoas, porque alguma hora vai ajudar alguém. E se ajuda uma É, pessoa, isso já é legal. Se você está sim. ajudando uma pessoa, já é bom. É isso que eu penso também, sabe, Carlos? Uma pessoa nos escutando aqui, né, tua fala, uma frase sua pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa, né? Então, se tiver uma pessoa que escutou você e impactou ela e fez a diferença na vida dela, sabe, esse episódio já tá com a missão cumprida, como posso falar, Sim, com certeza, sabe? porque sempre alguém vai se identificar com algo, ou com a fala, com a palavra, com a mensagem. Sempre alguém vai se identificar. E quando a gente se presta a fazer o bem, a levar isso, ou seja, em forma de frase, de áudio, ou do trabalho, ou até mesmo do teu trabalho, sempre alguém vai se identificar. Porque eu canso de falar assim, tudo nessa vida é recíproco, viu? Que você doa, você está recebendo em troca. Então eu falei, não existe pessoas opostas, existe sempre os afins, porque os opostos não se atraem. O pessoal fala, os opostos se atraem. Gente, os opostos não se atraem. Viu? Assim, a menos verdade que as pessoas têm mania de falar assim, os opostos se atraem. Gente, não existe isso. Os opostos não se atraem. O que se atrai são as pessoas afins. Tudo que é afim se atrai. Viu? Se eu faço bem, eu só vou atrair pessoas que gostam de fazer o bem. Viu? Tudo que é recíproco vai ser afim. O que não é recíproco não é afim. Então os opostos não se atraem. As pessoas precisam acreditar nisso. Opostos não se atraem. Por que as pessoas os relacionamentos não dão certo? Quando é oposto. Justamente porque são opostos. O que é oposto não vai dar certo, porque são os polos, um positivo e um negativo, não vai dar certo. Viu? Então tem que ser sempre um polo positivo e um polo positivo para poder dar certo. Viu? As pessoas têm que ser recíprocas para poder dar certo. E até no negócio, no dia a dia também, as coisas têm que ser recíprocas, porque senão também não vai dar certo. Então, os opostos não se atraem. São os afins. Com certeza, nós somos Legal. pessoas afins. Pessoas afins. Olha só que bacana essa sua sacada aqui que eu peguei agora também. São pessoas afins, né? Que bacana. Assim, quando você começa ó, esse seu insight, pra mim, eu peguei nesse momento. Pessoas afins. Porque ficam afim mesmo também, né? Sim, Estão viu? afinidade, inclusive, Com né? certeza. Tudo que gera afinidade são pessoas afins. Quando não gera afinidade, é o oposto. Poxa. Viu? Então, o que é oposto não vai gerar afinidade. Viu? Pode até ser que, ou às vezes por sentimento, ou por carência, de um momento ali de carência, possa gerar uma conexão. Mas é uma conexão que imediatamente vai haver uma ruptura porque não foram afins. As pessoas falam assim, por que muitas pessoas passam na minha vida e não fica? Porque geralmente é por causa disso, justamente por causa disso, porque são pessoas que teve que passar pela tua vida ou deixou algo
para você ou aprendeu algo com você e seguiu em frente, porque nada nessa vida também é eterno. Viu? A única coisa que é eterno nessa nossa vida é o nosso espírito, que é eterno. As outras coisas, tudo são passageiras, mas a gente tem que aprender a viver os momentos, aprender com os momentos, viu? E saber que uma hora aquilo vai passar. Mas, e aprender também com tudo isso, porque se hoje alguém entrou na minha vida, ou veio porque para me ensinar e para aprender, ou veio só para poder aprender e no futuro seguir adiante. Geralmente vai ser sempre assim. Mas quando a coisa algo é duradouro, é porque tinha que ser duradouro, porque veio justamente para durar, viu? Existem almas afins, existem almas que não são afins, viu? São almas passageiras, são almas amigas, viu? E as pessoas às vezes confundem almas amigas com almas afins. Show, show. Carlos, eu vou falar uma palavra, né? E dessa palavra você fala uma outra palavra, tá bom? Família. É superação. Pátria. Brasil. Supremo. Deus. Deus. Luz. Conhecimento. Resiliência. Uau, Crescimento espiritual. uau. Deus para mim é uma visão de Uhum. tudo que há de maravilhoso, viu? Tudo que a gente pode ver de criação, de inovação, viu? Porque hoje a gente vê coisas extraordinárias acontecendo assim no estalar de dedo, viu? Então hoje para mim Deus é permissão, é tudo que a gente se permite fazer, se permite criar e é aquilo que você acredita. Então Deus é luz, viu? É aquilo que ilumina, é aquilo que te dá paz, que te transcende, né? Então, Deus para mim é o universo. Uau, Viu? uau. É que eu tô preocupado com o seu horário e tudo mais. Enfim, você tá tranquilo pra Tranquilo. ficar? Pode ficar um pouco mais. Não, tudo bem? Tudo bem? Não tem. Pode prolongar? Pode Nossa. prolongar, É que eu tô preocupado com o seu horário é que a gente também. vai se empolgando mesmo. Vai se prolongando. Você gosta de perguntar, eu gosto de falar. Então dá uma sincronia legal aqui, né? Sabe, Carlos, eu fico muito feliz porque você tem uma aura, uma energia boa, sabe? Algo que, não posso falar, eleva, né? Eleva, assim, você tem uma grande felicidade em passar coisas boas para as pessoas. Né? Eu vejo isso em você. E sabe que esse projeto aqui, a finalidade é essa. Assim, quando eu falei, as pessoas vão escutar esse nosso episódio, falam assim, puxa vida, o Carlos tem uma forma de se expressar assim, pra cima, né? Anima, eleva, edifica, sabe? E eu creio que nós precisamos ter mais pessoas no nosso meio com essa mesma natureza. Né, como você mesmo falou, né, que tem pessoas que reclamam, e vamos ter pessoas que vão buscar algo para dessa forma que você está sendo, você é, né? Só que, vamos lá, você foi construído, né, dos seus 8 anos de idade, que você passou por uma grande situação de infância, né, uma grande limitação dos estudos, até chegar ao que é você hoje, né? O que você falaria para as pessoas que estão escutando que não têm essa grande oportunidade, né, também de estudo? Porque eu creio que esse episódio vai ajudar outras pessoas. Eu creio, assim, eu falo, eu desejo, né? Um desejo assim meu, sabe? O que a gente pode falar para essas pessoas, Carlos, que não tem essa grande, assim, vontade também como você tem? O que você falaria para elas? Olha, tem muitas pessoas, e eu vejo muito assim no meio que eu vivo, até mesmo onde eu moro, que não tem muitas condições de estudar, mas hoje também o que impacta muito também nas pessoas de baixa renda também são justamente os pais. E hoje também a informática interferiu muito na vida dessas pessoas.
Porque hoje os pais, eles não querem ter responsabilidade com os filhos. Então hoje, o que é que a maioria dos pais faz? Pega um celular, joga na mão dos filhos e deixa os filhos à toa. Não estão preocupados com a educação, com o conhecimento dessas crianças, com a formação dessas crianças. Eu vejo muito isso lá onde eu moro e até tento resgatar essas crianças, né? Falar, chamar, conversar, dar um incentivo. E o que eu poderia falar, o que eu posso falar justamente para essas pessoas, principalmente para os pais, né? É que preste mais atenção nos seus filhos. Viu? Dê mais atenção, dê mais carinho. Procure saber com quem que os filhos andam, o que os filhos estão fazendo. Viu? Porque hoje em dia eles não querem ter essa responsabilidade. Viu? Sabe reclamar, mas não sabe ouvir. Os pais não querem ouvir os filhos. E hoje em dia, como a gente vive num mundo globalizado, um mundo da informática, tudo é por mensagem. Então, quando o ser humano parar um pouco para poder ouvir, porque se você. É o que eu tinha falado no início, se você não ouve, viu, as pessoas. Eu tenho muitos clientes lá, adolescentes, que reclamam dos pais porque os pais chegam cansados do trabalho e não querem nem saber o que foi que eles fez na escola, qual é o trabalho que eles têm para fazer em casa, qual é a atividade que eles têm para fazer em casa, porque já chega saturado das empresas, saturado do trabalho e não quer ouvir. Tudo que eles querem é tomar um banho, relaxar, comer e assistir televisão e pronto. Então, eu falo para esses pais assim, procure ouvir os seus filhos, procure dar atenção para os seus filhos. Por que que hoje existe tanto adolescente que estão tirando suas próprias vidas aí, tantos adolescentes aí revoltados, cheios de tudo depressivo, porque hoje em dia tudo é depressão. Antigamente não existia ninguém depressivo, porque as pessoas não tinham tempo para ficar depressivo, porque preenchia o seu tempo, a sua mente com alguma coisa para poder fazer, porque ou era o trabalho, ou era o estudo, viu? Então as pessoas preenchiam a sua mente com alguma coisa de útil. E hoje os adolescentes preenchem a sua mente com coisas que não são úteis, viu? É só com besteira que eles preenchem a cabeça. Então, quando não tem atenção, eles vão procurar atenção na tribo dele, né? Porque hoje eles procuram cada um ter sua tribuzinha, a sua conexão. É o que eu falo para o ser humano. Quando a conexão é com aquilo que você vai se identificar. Viu? Se você não tem uma conexão com a tua família, viu? Que é o elo mais forte, é o elo mais importante, né? Para todo ser humano é a família, o elo família. Viu? Se você não tem esse elo, se você rompeu esse elo com a sua família, você vai procurar um outro elo, uma outra pessoa, outra família que te acolhe. Aí que vai te acolher? Os amigos, entre aspas, que eles vão escolher, que possa ser bom ou pode ser ruim, e vai te influenciar para o bem ou para o mal, ou vai ser o elo rua, viu? Porque eu falo, quando a família não acolhe, quem acolhe é quem? É a rua. Viu? Então, é, vai criar pessoas revoltadas, crianças revoltadas, ignorantes, viu? Que não querem estudar. Então, hoje o que eu poderia falar para eles? Procurem ter conhecimento, porque se você não tem conhecimento, você não pode nem passar conhecimento. Viu? E hoje o futuro é essa nova geração, né? Que é a geração alfa. Viu? Então, a geração que já está vindo praticamente chipada, né? Eu falo que hoje as crianças já nascem chipadas já, porque são tão inteligentes que já vem chipada. Então, os pais têm que prestar mais atenção, viu? Procurar direcionar mais os filhos para algo que realmente vai fazer essas crianças evoluir, para no futuro ser algo que passe algo de bom. Viu? Porque se você não direcionar, porque se os pais são os educadores, a educação começa em casa. Se os pais não direcionar, não vai ser os professores que vão direcionar essas crianças, porque os professores estão lá para ensinar, passar o conhecimento. Mas o conhecimento esse que as crianças não se permite também a aprender, porque eles vão lá para poder brincar na escola. A maioria dos adolescentes, são poucos adolescentes hoje que realmente vão para a escola para aprender. E esses, eu falo todos os dias, eu conheço muitos que brigam para ir para a escola para aprender, que têm sede de conhecimento. Então, eu falo para os pais, procure direcionar esses teus filhos realmente para poder crescer, porque esses serão realmente o futuro do nosso planeta, né, do nosso Brasil. Porque são realmente as crianças que querem crescer. Então, os pais precisam prestar mais atenção, ser mais atencioso,
saber ouvir mais, né? Porque eles só querem falar, não querem ouvir. Isso é muito ruim dentro de um elo família. E você tem propriedade para falar, porque você tem formação, né, em magistério, né? Você tem essa visão, né, do que você está falando, né? Como professor, né? Você deu aula, inclusive, né? E é muito legal você falar sobre isso, porque vai criar elos melhores, inclusive dentro de casa, né? O Com relacionamento certeza. familiar, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que vai criar uma unidade familiar, né? Ainda bem que eu me lembro da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos, né? E aí, normalmente, quando eu chego do trabalho, eu tomo banho, vou comer alguma coisa, tal, tal, tal. Aí eu chego lá na hora do jantar, né? Eu pergunto assim pra ela, como é que foi lá na escola, filha? É uma das primeiras coisas que eu pergunto pra ela. Quase todo dia eu pergunto pra ela sobre isso, sabe? Aí quando você começou a falar sobre essa parte, né, de que tem alguns pais que não perguntam, né? Eu lembrei de mim. Aí eu fiquei, caramba, eu tô no caminho certo. O meu filho, ele ficava me esperando. Como eu sempre trabalhava fora, trabalhava em salão, eu voltava tarde para casa. Mas às vezes, coitadinho, ele ficava lá esperando eu chegar para poder eu ir lá, ou para ler uma historinha, ou para poder perguntar para ele como é que tinha sido o dia dele, ou a fazer a lição com ele. E aí, geralmente eu só tinha um domingo para poder ficar com meu filho, porque eu trabalhava de segunda a sábado nos salões, saía às 6h30 da manhã, 6h30, 7 horas da manhã de casa, e voltava 10, 11 horas da noite para casa. Então, minha mãe foi quem foi o pai e a mãe do meu filho, porque quando minha mãe veio morar comigo, meu filho ia fazer 2 anos de idade ainda. Aí foi quando eu tirei ela de trabalhar para os outros. Falei para ela, só não vai mais trabalhar em casa de ninguém. E de hoje em diante eu vou sustentar a senhora e a senhora vai ficar só para tomar conta do meu filho, porque eu não tenho com quem deixar ele. Então eu preciso da senhora. E ela veio morar comigo. Então ela foi o pai, a mãe, a avó do meu filho, mas eu criei o meu filho como eu fui criado também. Eu fui muito rígido, eu peguei muito no pé do meu filho. Quando eu precisei dar umas palmadas, eu dei. Viu? Hoje ele tem um filho dele, tá criando diferente, mas eu falo pra ele. Mas hoje ele fala assim: meu pai, eu sou grato ao Senhor pela forma que o Senhor me criou, por tudo que o Senhor me ensinou. Eu sou grato ao Senhor porque hoje eu sou um homem, viu? Graças ao Senhor que me criou da maneira que o Senhor me criou. Eu estudei, eu me formei. Hoje ele é formado em TI, trabalha com informática e ele fala assim: eu sou grato porque o Senhor pegou muito no pé, porque eu pegava no pé. Viu? Eu queria saber quem eram os amigos. Eu não permitia os amigos. Para ele ir na casa dos amigos, só eram os amigos que eu conhecia. Eu preferia que os amigos vissem na minha casa. Eu preferia jogar o colchão no chão lá e eles dormirem tudo na minha casa lá, bagunçar a minha casa, mas eu estava sempre presente. Quando ele estava já adolescente, tinha uma festinha, eu ia lá levar e eu ia buscar. Eu falava para ele: você tem horário para poder sair, você tem horário para votar. Voltar. E eu ia lá pegar. Uhum. Eu lembro que quando ele tava com 16 anos, ele foi numa. Já tava namorando, a primeira namoradinha, foi numa festa de 15 anos, que ele foi ser pai lá pra dançar. Eu falei pra ele: olha, 1 hora da manhã eu vou estar lá na frente do salão pra te pegar. E aí fui buscar ele 1 hora da manhã, isso de sexta pra sábado. Eu ia trabalhar no sábado. Cheguei, ele tava. Comecei a ligar no celular dele, ele sabia que era eu, ele não me atendia. E eu fiquei lá da 1 da manhã até as 3 esperando ele. Uau! Na frente da festinha. Quando ele saiu, eu falei pra ele, não deu outra. Quebrei o celular, Quebrou o celular. quebrei o celular. Eu falei pra ele, entra no carro e quando eu chegar em casa, a gente conversa. Dei umas palmadas. Foi a última vez que eu dei uma cintada nele, com 16 anos. Eu falei pra ele, nunca mais você me faça eu ficar esperando E, 2 horas aqui no frio. e depois disso, nunca mais ele fez Depois isso. disso, ele não aprontou mais. Depois disso, ele aprendeu. Não, aprontou um outra depois que ele, com 17 anos, ele pegou meu carro, tirou o carro da garagem, que a gente morava numa ladeirinha assim, ele mais 2 amigos para ir numa balada, tirou o carro e foi pra festa com o carro, chegou lá, bateu o meu carro no carro de outro rapaz, e aí trouxe de volta o carro, eles botaram o carro na garagem, eu não vi, eu tava dormindo, O e aí carro no outro batido. dia, o carro batido. No outro dia, no domingo, o cara tava na minha porta de manhã, botando meu portão abaixo lá, gritando lá. Aí eu saí na varanda, ele sou eu, o pai do Cássio? Eu falei, sou. Então, o seu filho bateu no meu carro. Eu falei, como assim, meu filho? Meu filho não tem carro? Ele,
com o seu carro. Eu falei, não, meu carro não, meu carro tá na garagem. Sim, esse carro que tá aqui na garagem, bem assim. Eu não sabia. Ele tinha saído, pegou mais 2 amigos e tiraram o carro da garagem, empurraram ladeira abaixo e foram pra festa, depois voltaram, empurraram ladeira acima, botaram na garagem, o carro batido. Ele me falou, essa foi a última vez. Aí depois dessa ele aprendeu. Depois nunca mais Não, aprontou. depois nunca mais aprontou. Mas também teve uns carão em cima dele. Teve, eu falei pra ele, hoje eu falo pra ele, Uhum. crie o seu filho, mas crie bem. Graças a Deus que o meu neto hoje está sendo bem criado, porque eu falo pra ele assim, não fica jogando o celular na mão dele, deixando ele nada, à toa. Então, procura, ele também chega tarde do serviço, mas ele chega, ele vai lá fazer a lição de casa com o filho, ele procura saber também. Eu falei, procure ser amigo do seu filho, porque antes de você ser pai, você precisa ser amigo. Eu falei, uma coisa que eu não tive. Eu falei pra ele, eu tive um pai que foi um pai ausente. Meu pai foi ausente, meu pai só era presente para cobrar. A gente só tinha só deveres, a gente não tinha direitos. Então, os filhos só tinham naquela época só tinham deveres, não tinham direitos. Então eu falei pra ele, não seja como eu fui criado. Eu falei, então eu não tive um pai presente, eu tive um pai ausente que nunca queria saber como é que foi o meu dia, meu pai nunca se preocupou em saber como é que eu fui na escola, ele não queria saber disso, ele só queria saber do dinheiro no bolso e pronto. Então eu falei pra ele, eu criei tanto o meu filho quanto os filhos que eu adotei, porque eu tenho filhos, eu tirei filhos da rua e adotei. Filho, ele conhece, eu tenho mais 5 filhos adotivos que eu tirei de clínicas de recuperação de drogas, que eu tirei de rua, viu? Que os pais estavam presos e os filhos foram jogados na rua, porque os pais queriam o pai queria que o filho fosse tão bandido quanto ele. E aí eu acabei acolhendo. Hoje eu tenho 2 desses. Um é formado em letras, é professor aqui em Alphaville, viu? E eu acolhi também da rua também para. E hoje, graças a Deus, está bem. É grato. Ele fala: hoje eu sou grato a você, porque se não fosse o senhor, hoje eu não sei nem o que eu seria, porque você me acolheu quando eu tinha 14 anos, viu? Me ensinou tudo eu fiz, que eu sou, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser digno, ser honesto, viu? Porque pelo meu pai, que estava preso na época, queria que a gente fosse bandido igual a ele, viu? E eu peguei e acolhi os 3 irmãos. Eram Eram 3 três irmãos. irmãos. Eles eram 9 irmãos. E 3 Uau. vieram para cá, tudo pequeno. Eu acolhi eles. Hoje um está formado em letras, outro é formado em TIs. O outro que Uau. não quis nada. O outro pegou, terminou só o colegial, engravidou a menina e foi ser pai. Eu falei, então você queria ser pai. Então, lá tá... Mas graças a Deus, hoje estão cada um no seu canto, na sua casa. Viu tão bem. E o último que eu tinha acolhido, hoje está no Rio de Janeiro. Quando eu tirei ele da clínica, ele tinha 13 anos de idade. Hoje ele está com 24 anos de idade. Eu falo que é o caçulinha da família. E agora casou, vai fazer um ano que ele casou. Tá bem, graças a Deus, mas pelo menos se recuperou. E Uau. isso é muito gratificante para mim. Sim, Entendeu? sim. São exemplos, né, que você está dando, né, de algo que pode ser feito por uma pessoa. Aqui veio uma senhora chamada Lourdes Pisolato, né, que ela fez muito trabalho de assistência às pessoas, né, e um grande exemplo para mim. Eu conheço ela já há um bom tempo e para mim é um exemplo de pessoa também que ela se doou, ela doou a vida dela praticamente em prol das outras pessoas, né? Tanto que lá em Carapicuíba ela foi uma das pioneiras de uma creche, né? Creche de necessidades especiais, né? Ela foi uma das pioneiras também para a implementação do Conselho Tutelar, Ah, né? E também a implementação da primeira delegacia da mulher lá na região, aqui na região de Carapicuíba. Então ela é uma senhora que é um grande exemplo, que se doou, né? Ela doou a vida dela, praticamente a vida dela para os outros. Ela serviu as outras pessoas, sabe? isso é muito gratificante. Viu? Não é? Ali em Carapicuíba eu fiz trabalho social ali na Santa Terezinha, da Santa Terezinha, assim, muitos anos ali na Santa Terezinha ali. Ainda existe até hoje lá ainda, viu? Mas depois mudou de coordenador, mudou de pessoal ali, aí entrou uma pessoa que não queria fazer parcerias com.
era muito chato também para poder você ir para lá, você já está prestando serviço de voluntário, você não está cobrando nada para prestar serviço. Aí a pessoa ficar colocando dificuldade para poder permitir que os cabeleireiros não entrassem lá para poder cortar o cabelo das crianças que estão lá dentro lá para ser adotada. Aí a gente pegou e parou. Sim. Mas é algo que você tem dentro de você, né? De praticar isso, né? Mas essa questão de você ajudar o próximo tão forte, desde criança também? Desde criança eu gostava de ajudar. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe era costureira na época lá na Bahia, e em frente à minha casa lá da Bahia, lá tem uma igreja. E tinha o padre tinha umas crianças que ele mantinha lá na igreja, né, na casa da igreja, que era criança de rua. Aí eu pegava escondido a tesoura da minha mãe de cortar tecido e ia lá pra igreja para cortar o cabelo das crianças lá escondidas. Apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai, pô. Ele não queria que fosse cabeleireiro. Eu falei, tá no sangue. Eu falei, eu já vim, né, preparado para isso. Eu falei, não adianta. Com 14 anos eu comecei a cortar cabelo, ia pra escola, saía da escola, matava uma aula da escola para poder ir pro salão, para poder ficar varrendo cabelo, ajudando lá no salão para poder aprender a cortar cabelo. Então eu falei, eu já vim com essa missão de ajudar as pessoas, então desde criança a primeira pessoa que eu adotei, o primeiro filho que eu adotei, eu tava com 21 anos e a pessoa com 14, Ui. E na Bahia, na né? Bahia, Na lá em Bahia. Irecê. Aham. O pai tinha jogado ele na rua porque ele era homossexual, e o pai não aceitava ele como homossexual, e o pai jogou ele na rua. Aí ele tava na rua, dormindo na rua, com 14 anos, roubando, se drogando na rua, e aquele me cortou o coração. E aí eu falei, eu vou acolher. Eu morava sozinho, eu falei, vou levar pra minha casa. E aí eu peguei, levei. Quando eu vim para São Paulo, eu deixei ele lá na casa que eu tinha alugado lá em Irecê. Com 6 meses, eu falei para ele, eu vou voltar para te pegar. Deixei tudo pago lá, aluguel pago, tudo pago. Fiquei 6 meses. Com 6 meses eu trouxe ele para São Paulo. Aí veio para São Paulo, aqui começou a trabalhar comigo, já estava trabalhando lá comigo no salão. Virou uma profissional maravilhosa. Depois foi montar um salão em Brasília. E o pai, quando viu que ele estava bem, ele estava bem, aí começou a ser o Deus do pai, né? Começou a colher. Aí agora tem 4 anos que mataram ela. Uau. Uma pessoa daqui de Carapicuíba, ela morava aqui em Carapicuíba, que mandou matar a minha filha lá em Brasília, por inveja. É, um ser humano, coisas de ser humanos mesquinho, né? Que não gosta que as pessoas cresçam, não gosta que as pessoas progridam, não gosta que as pessoas vençam na vida. E aí, quando você vence na vida, você vem de baixo, batalha e vence na vida, você é motivo de inveja, você é motivo de empecilho na vida de algumas pessoas, porque a pessoa está ali do lado, viu que você você estava no mesmo caminho e você cresceu e aquela pessoa não cresceu, as pessoas te vê com outros olhos, te vê, o que é a pessoa está fazendo que cresceu e eu não estou crescendo? E aí, eu acabei tirando ela daqui de Carapicuíba, para não morrer aqui em Carapicuíba. Aí foi para Brasília e acabou. A pessoa acabou descobrindo ela lá e matou. É um grande máquina na tua vida, né? Foi. Sofri muito, a minha mãe também, porque chamar minha mãe de vó, me chamar de pai, foi uma pessoa que viveu toda uma vida junto comigo, se tornou profissional através de mim. Então, foi muito impactante para mim. Mas graças a Deus agora eu superei. É uma É. superação, né? Foram situações de superação, né? Sabe, Carlos, é, puxa, o grande exemplo que você dá é de humanidade, né? Eu procuro, né, dar um exemplo de humanidade, né? Quando as pessoas se enxergarem humanas, porque hoje em dia as pessoas precisam se enxergar humanas, porque hoje em dia as pessoas andam numa correria tão frenética da vida, quer dizer, a vida já faz você ser frenético, né? Porque é tudo tão rápido que as coisas acontecem, e o ser humano às vezes
esquece de parar e olhar para si próprio, né? Se olhar no espelho, se ver como pessoa, como ser humano, como espírito, né? E aprender. Aprender consigo próprio. Porque na hora que o ser humano parar para poder se analisar e ver que ele está aqui na Terra para poder aprender, para crescer, para evoluir e para servir, porque o ser humano não gosta de servir. Então, quando você se prontificar a servir, você vai ver que tudo vai fluir de maneira diferente, vai fluir de maneira maravilhosa e você vai ser uma pessoa muito mais amável, muito mais vista e quista pelas pessoas e por todo mundo, porque você está se doando, você está se vendo como um ser que você é, puro de luz, viu? Mas hoje em dia as pessoas têm até preguiça de se olhar. As pessoas acordam de manhã, nem se olham no espelho do banheiro, viu? E as pessoas precisam se olhar, se ver, se enxergar, porque o ser humano não se enxerga. E isso é muito triste. Eu vejo hoje muitas pessoas se reclamando assim, eu nem sei por que que eu tô aqui. Muita gente fala, eu não sei por que que eu tô aqui. Se você tá aqui é porque você tem um propósito. Ninguém tá aqui a passeio. Você tá aqui porque você tem um propósito. E se você tem um propósito, você tem que fazer valer esse propósito. Você tem que saber crescer, evoluir e seguir em frente. Porque se você parar, viu, vai criar raiz. Aí, se você parar naquele lugar, você cria raiz. Viu? Tudo bem, a gente tem que criar raiz em alguns momentos da vida, mas também tem um momento que você precisa. Criou raiz, mas você precisa crescer. Não adianta você criar raiz e apodrecer. Porque tem seres humanos que são como muitas árvores, que criam raiz e apodrecem, viu? E não dão frutos. Eu falei, você precisa criar raiz, crescer e dar frutos, porque o ser humano está aqui para isso. Você precisa dar flores e frutos, e não apodrecer. Viu? Eu conheço hoje muitos seres humanos, muitas pessoas que estão apodrecendo. Viu? São pessoas cheias de rancores, cheias de mágoa, cheias de ressentimentos, cheias de ódio, viu? Reclamonas, que tem tudo para poder vencer na vida, tem tudo para poder ser um ser humano assim brilhante, de fazer conquistas brilhantes na vida, mas procuraram parar, se estagnar, deixar aquela energia estagnada ali e só reclamar da vida. Então são pessoas que vai ficar ali parada, não vão nunca dar fruto e vai voltar sem bagagem, viu? E retornar de novo para reclamar. E isso é muito triste de ver esse tipo de ser humano. Sim, Eu procuro ajudar de alguma forma, mas tem pessoas que até para você ajudar, a pessoa precisa de querer ser ajudada, a pessoa precisa da ajuda. Porque eu falo assim, não adianta eu querer que você mude se você não quer mudar ou que você ainda não está preparado para mudar. Porque tem muitas vezes que as pessoas não estão ainda preparadas para mudar. Entendeu? Então a gente também precisa respeitar o tempo das pessoas, porque tem muita gente que não respeita o tempo das pessoas. E é por isso que você precisa saber ouvir, para poder entender, porque cada ser humano tem um tempo de crescer, de prosperar, e a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Mas é muito bom a gente saber enxergar isso, viu? Ver além da capa, eu falo assim, além do corpo. Eu aprendi a enxergar o ser humano além do corpo, além daquela matéria ali. A enxergar o que eu vejo de bom nas pessoas. A essência. A essência. Eu falo assim, eu gosto de ver as essências. Sim. Viu? Foi o que eu falei para ele ali. Eu falei, o que me aproximou de você foi o que eu vi em você, foi a tua essência. Viu? O que você é de ser. Viu? Porque ele se achava que ele era uma pessoa que era incapaz, que ele não... Eu falei, você não é. Não, você é uma pessoa luz, você é uma pessoa que tem essência, você é uma pessoa boa, você tá tudo aí dentro de você querendo transbordar e você só precisa se permitir que isso transborde, que você deixe sair fluir, que você vai ver que você vai ser uma pessoa totalmente diferente. E, graças a Deus está sendo. Vai decolar. Vai decolar, está decolando. Viu? Cada dia mais e mais e mais. Eu quero que decole mais e mais ainda. Viu? E afinal é para isso que a gente está aqui, né? Para decolar, para evoluir. E é uma pessoa super inteligente. Graças a Deus. Tem tudo para poder vencer na vida. Amém, amém. Só precisava de um empurrãozinho. Legal. Carlos, poxa, muito obrigado pela tua presença, olha.
Então, eu que sou grato. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Opa, viu, de estar aqui presente. Sempre que precisar e quiser que eu retorne, pode com me chamar, certeza. eu irei vir com o maior prazer, viu, coração, porque eu acho que quando você se prontifica a doar Uhum. algo de bom, de essencial, algo que vai fazer a diferença para alguém, isso é muito válido. E eu vou sempre estar disposto, vou sempre estar me permitindo para isso, porque é Uhum. para isso que eu estou aqui. É isso que eu acho que esse é o meu legado, ajudar, servir, tá sempre colocando algo de bom para as pessoas. Maravilha, graças a Deus. Isso é um dom bonito, né? E que eu busco cada dia cultivar mais e mais e mais para crescer, evoluir e dar mais bons frutos. É luz. Viu? Eu posso colocar tua rede social aqui embaixo? Aqui na. Sim. Eu vou. É, vamos lá. É Carlos com K, É, e dois L. dois L's, Hair Oficial e o Instagram. E o Facebook é Carlos Carlos Ré. Hair. Né? É o Instagram e o Facebook. É. Eu Né? tenho Tá dois certo. Facebook. Ah, Tenho é? Eu peguei só Carlos esse. Ré. É Carlos Ré Makeup. Que eu fiz Ah, recentemente por causa da maquiagem. tá, make-up, é. Viu? Aí depois eu te mando direitinho, Sim. depois você. É, não, é que vai estar aqui Vai já. estar. Mas Uhum. perdoa. É, É que eu peguei os dois, Instagram e Carlos o Ré Makeup. Facebook. É. É. Mas o teu Instagram no linka os demais? Uhum. Linka. Então tá bom. Carlos, eu vou pedir pra você só o último recado para as pessoas aqui, ó. Então, o recado que eu deixo para vocês é que procure se amar mais, procure se ouvir mais, ser sempre resiliente, porque quando o ser humano é resiliente, a gente sempre vai ser recíproco. Então, procure ser recíproco. Aprenda a doar para que você possa receber. Porque quando você doa algo de bom, automaticamente o universo vai te devolver em dobro ou em triplo tudo que é de bom para você. Então, procure sempre ser luz, porque quando você é luz, o teu caminho vai ser sempre iluminado, vai ser sempre florido, e você vai ser sempre aquela pessoa que as pessoas vão querer sempre estar ao lado, vai querer sempre por perto e vai querer sempre acolher. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Uma ótima noite e muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Espero que você tenha gostado. Nossa, eu adorei. Ah, que bom. Foi leve, tranquilo, Super sossegado. tranquilo. Você sabe que eu falo demais, eu adoro falar. Viu? Tudo bem. O pessoal fala assim, quando às vezes eu vou pra feira, né, eu ministro curso, palestra, Uhum. ou faço demonstração nos palcos lá, e o pessoal fala assim, nossa, pronto, mano. Esse daí fala pelos cotovelos, porque eu gosto de falar. Antes eu era, e foi o coach que me fez É isso. mesmo. E te Eu era, soltou eu mais. era muito retraído, muito fechado, eu era muito tímido. Hum. Eu escrevia, mas não falava. Eu era de escrever. Ah, tinha inspiração, mas não, Mas eu não transbordava o que eu transportava. falava. Aí quando o Zé Roberto ele falou, eu vou te desbloquear. Viu? Aí quando ele me desbloqueou, que eu fui fazer a primeira palestra que teve um Desperte o Seu Poder, que foi um evento que ele fez, Uhum. Desperte o Seu Poder, e eu fui ser anjo. Lá ele me convidou para ser anjo. E aí eu falei pra ele, vou sim, porque eu adorava a gente. Ele falou, cara, você tem uma energia, você tem uma conexão que você consegue. Sim. Eu conseguia pegar na mão das pessoas e saber o que as pessoas... Eu falei pra ele, eu sou meio bruxo. Eu pegava na mão das pessoas e conseguia ler o pensamento das pessoas. Uau. Viu? Aí ele falou assim, meu Deus, eu desbloqueei você demais. Agora você desbloqueei demais porque você fala demais. Viu? Aí mas é bom, ele falou, É porque você bom. fala no momento certo, você fala o que é certo e você fala sempre para poder auxiliar, você fala sempre para ajudar. E É, você fala, o que sai da tua boca são só coisas que vêm para poder enaltecer, para engrandecer as pessoas. Então isso é bom. Então ele edificar. falou, então eu fiz o certo. Porque ele falou, antes você só escrevia e guardava, agora você passa para frente. É, e compartilha, né? Com Coisas certeza. boas. Então, para mim, foi muito bom. Eu falei, às vezes, quando eu falo com ele, ou quando eu vou lá,
A semana mesmo ele me convidou. Ele falou: olha, vai ter uma palestra aqui no IBC, eu gostaria muito que você viesse, porque você é uma pessoa que tem uma história de vida assim maravilhosa, que as pessoas precisam conhecer a tua história de vida. Viu? Então Justo. sempre está me convidando para poder ir lá, para poder falar. Mas às vezes é durante a semana, no horário que não dá para poder eu ir. Viu? Mas eu falei para ele: vou fazer uma forcinha. Ele falou: não, pelo amor de Deus, faz uma forcinha e vem. Porque também o IBC longe, lá na Zona Sul também. Zona Sul. E aí eu falei pra ele, é meio complicado, porque você sabe quando faz esses eventos, vira à noite. Às vezes termina de madrugada, porque o coach Aham. é, Tem hora pra não, começar. não tem hora pra começar, mas tem hora pra acabar. É. Porque às vezes a gente virava à noite. Quando eu tava fazendo o curso mesmo, eu fui fazer o Desperte Seu Poder. Aham. Eu falei pra ele, eu entrava às 8 horas da manhã na sala de aula e Uhum. saía no outro dia, 8 horas da manhã. Era 24 horas, a gente não Uou. dormia. E não sentia sono. Ele falava Sim, assim, sim. não sentia Uma sono. energia Às vezes a boa. gente dormia 2 horas e parecia que dormia 10 horas. Uai. Entendeu? Porque você fica tão espiritualizado, você fica tão com a energia tão fluida, a tua aura expande Boa, né? tanto. Boa, né? Coisas A tua boas. aura expande tanto que você vê coisas assim que é maravilhoso. A conexão é boa também, né? E a conexão, tem que falar que Assim, a conexão, meu as Deus do pessoas céu. estão com essa proposta, esse objetivo, mensalidade, né? Então, tem uma energia boa, né? É, eu quero levar ele num evento de coach, que ele Sim, é. vai se transformar. Falei pra ele, Sim, pô, eu fui assistir uma primeira vez, foi o que me levou pra isso. Meu sim. amigo falou, Poxa, vamos. Foi até lá no Expo Imigrante. Teve uma lá. enorme, Quando eu né? cheguei lá, era ele, o José Roberto Max. E aí eu fiquei lá todo tímidozinho, sentado lá. Você acredita que ele veio até mim? Uh, Falei, olha como quando o ser humano é um espírito conecta, né? iluminado, evoluído. Conecta mesmo. Aí ele falou assim: quando você é luz, você enxerga a luz no meio da escuridão. Porque ele falou pra mim, eu lembro até hoje, ele falou pra mim, isso há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. Ele falou: olha, ele chegou pra mim, ele falou assim: eu não sei o seu nome, Uhum. mas eu sei que você é luz no meio da escuridão. Uau. Eu tava lá no palco e tava agoniado para poder terminar o que eu tinha que falar, para Achei. poder eu vir até aqui, para falar com você. Eu quero que você venha até o palco. Bem aqui. Eu morrendo de Você foi vergonha. lá, você viu? Eu fiquei todo gelado. É tanto que eu tenho uma foto até hoje lá. Ele assim, tirou uma foto com ele lá, que a gente tirou uma foto assim, ele olhando ele. Ele falou: eu quero te dar um abraço. Sim, mas só que foi aquele abraço que ele tirou todas as minhas dores, meus medos naquela hora É ali. mesmo. Você Sim, eu falei, foi um libertou. abraço que ele me libertou. Uau. Me abraçou, a gente tirou uma foto. Ele falou, eu quero tirar uma foto com você. Tirou uma foto. Aí ele falou assim: de hoje em diante, a sua vida não vai ser mais a mesma. A gente vai se ver novamente, bem assim. Caramba, que coisa, né? E aí eu saí de lá e o pessoal tava vendendo os cursos lá para fazer a faculdade de coach. Na época eu não tinha condições. Tá. Eu tava sem condições. E daí eu falei que o filho dele veio me procurar. Aí ele falou assim: ah, você que falou com meu pai lá. Aí eu falei: Marcos, meu amigo até hoje. Eu falei: olha, Marcos, muito caro, porque fazer coach é muito caro. Na época eu tava 15 mil reais. Era para fazer o curso completo de coach. Eu falei: não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro. Aí eu falei para ele: olha, me dá seu e-mail, deixa seu e-mail, seu telefone, que depois a gente vai entrar em contato com você. Eu falei: tá bom, deixei e fui embora. Uma semana depois, o Zé, ele me mandou um e-mail. Ele falou: olha, eu tô fazendo uma coisa que geralmente eu não faço com muita gente. Eu nem mexo em rede. Eu tenho pessoas que fazem isso pra mim, mas esse é meu e-mail pessoal. Eu estou te mandando um e-mail e eu quero te fazer uma proposta e eu tenho certeza que você vai aceitar. Bem assim. O curso completo de coach era 15 mil e pouco na época. Uau. Eu vou fazer pra você por 5.500. E você pode pagar. Você me dá 10 cheques. Naquela época a gente tinha cheque, eu usava muito cheque. Aham, Aí aham. eu Você. falei, meu Deus do Caramba. céu. Aí eu falei pra ele: eu tô num trabalho. Quando eu chegar em casa, eu ligo pra ele. Ele falou: você me liga, não responda o e-mail, não. Você tá com meu telefone, você me liga. Você vai fazer diretamente comigo. Aí você vem aqui no IBC. Aí eu falei: tá bom. Aí eu cheguei em casa, eu não consegui dormir aquela noite. Você acredita? Eu não consegui dormir. Aí no outro dia, eu tinha cliente marcado 10 horas da manhã no salão. Eu liguei no salão de manhã, pedi para
desmarcar o cliente, agendar o cliente mais tarde e fui direto no IBC. Fui bater lá no IBC, cheguei lá, ele tinha acabado de chegar, porque ele ia ter aula. Às 10 horas da manhã ele ia começar uma palestra lá. Eu cheguei lá. Como que ele sabia que eu tinha chegado lá, eu não sei. Porque eu falo que ele é bruxo. Porque quando eu cheguei, 20 minutos depois, eu tava lá esperando para poder falar com a menina, que tava um monte de gente lá, porque ia ter um evento. Acho que ele telefonou lá, a menina falou assim: Seu José Carlos? Eu falei, sim. O seu José Roberto falou para você subir, que ele precisa falar com você. Aí ele falou que tava esperando você. Uau. Aí pronto. Aí eu fiz a minha matrícula e fiz o curso. E transformou a tua vida, Transformou minha vida. Eu falei, quando você quer, eu falei, Deus coloca as pessoas certas Amém. na vida da gente. Eu falei, nada acontece na vida da gente por acaso. Eu falei, ninguém entra na sua vida por acaso. Eu falei pro Cristo, eu falei, olha, nada é por acaso, ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Cada pessoa que passa pela nossa vida é porque tem um propósito naquilo ali. Entendeu? Ou você tem algo a aprender comigo, ou eu tenho algo a aprender com você, ou você vai me ensinar alguma coisa, eu vou te ensinar alguma coisa. Só que eu falei, fez um ano que eu conheço ele, falei, eu aprendi muito com ele. Muito. Sabe disso. Eu falei, eu aprendi muito com ele. Uma pessoa que mudou muito a minha vida nesse um ano. Entendeu? E tá sendo bom. Falei pra ele, tá sendo muito bom, porque foi uma conexão assim, de alma. A gente tem uma conexão muito boa, viu? É um crianção, mimadão, assim, mas é uma pessoa que tem um coração gigante. Viu? Ele tem um coração gigante. Todo mundo que conhece ele, viu? Ele ama de primeiro. A minha família inteira adora ele, os meus amigos que conhecem ele adora ele, porque ele tem uma energia muito boa. Apesar de ele não acreditar na energia dele, na conexão dele com as pessoas, ele tem uma energia boa, ele é uma pessoa que faz o bem. Apesar de ele não acreditar, eu falei pra ele, você precisa acreditar que você é bom, que você tá aqui pra isso, viu? E que todo mundo tem um objetivo aqui. Viu? Todo mundo tem. Então eu falei pra ele, você tem que começar a fazer a trajetória e começar a deixar teu legado, que é pra isso que ele tá aqui. E começar a criar novas conexões, sabe, pra ele, principalmente familiar. Precisa restabelecer essa conexão, porque vai ser muito importante na vida dele. Viu? Porque eu falei pra ele, já tem uma família agora que acolheu ele, que é a minha, né? Minha mãe acolheu ele já como filho, minha mãe já considera ele como filho, minha mãe adora ele. Quando ele sai, passa um dia fora, ela fala que faz falta. Ele faz falta. Eu falei, tem que sentir falta de mim. Você fica pensando, e eu? Mas faz falta mesmo. Ele é uma pessoa muito boa, tem um coração gigante, tem uma energia muito boa, é uma pessoa muito boa. Tem me ajudado muito e Amém. eu falo pra ele, seja assim por muito tempo, porque tá sendo muito bom. Show. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigadão. Eu que agradeço, valeu. Porque senão fica tarde pra gente ir embora. Eu tava preocupado com o teu horário, né? Enfim, né? Eu tava pensando, nossa, como é que... Já né, tô que com você fome, ele também deve tá Não, porque você me falou, né, que tava com uma necessidade de horário, né? Gente, mas agora enfim. já passou agora. Mas é isso, então eu vou só me despedir do pessoal aqui. Legal? E é isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal, sigam o Carlos também. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau.